Voltando aqui, pessoal do sétimo ano, dessa vez para falar sobre a atividade remota de religião para o bloco 8 de vocês. Nesta atividade, o texto fala sobre a moral da história, o que devemos tirar de conclusão, o que devemos aprender com essa história chamada Fábula da Convivência. Então vamos ler rapidamente o texto para a gente entender do que ele fala. Há milhões de anos, durante uma era glacial, ou seja, numa era muito gelada, quando parte do nosso planeta esteve coberto por grandes camadas de gelo, muitos animais não resistiram ao frio intenso e morreram indefesos por não se adaptarem às condições. Era tão frio, mas tão frio que grande parte dos animais morreram nessa era glacial. Foi então que uma grande quantidade de porcos e espinhos, numa tentativa de se proteger e de sobreviver, começaram a se unir e juntar-se mais e mais. Assim cada um podia sentir o calor do corpo do outro, e todos juntos, bem unidos, agasalharam-se uns aos outros e aqueciam-se mutuamente, enfrentando por mais tempo aquele frio rigoroso. Então a forma que eles encontraram para superar a condição de intenso frio foi se aproximar e ficar juntinhos uns dos outros. Os porcos espinhos fizeram isso para que aproveitasse o calor do corpo aproveitar o calor do corpo uns dos outros. Mas vamos ver o que aconteceu. Porém, vida ingrata, os espinhos de cada um começaram a ferir os companheiros mais próximos, justamente aqueles que lhe forneciam mais calor, aquele calor vital, questão de vida ou morte, e afastaram-se feridos, magoados, sofridos, dispersaram-se, ou seja, se espalharam, por não suportarem mais tempo os espinhos dos seus semelhantes. Doía muito o contato entre eles, mas essa não foi a melhor solução. Afastados e separados, logo começaram a morrer de frio e congelados. Então eles viram que se eles ficassem próximos aos outros, poderiam se ferir devido a um espinho de um ferir ao outro. Porém, eles também, com isso, depois de descobrir isso, se separaram, se espalharam. Mas teve consequência dessa atitude, porque depois que eles se espalharam, eles começaram a morrer de frio. Eles começaram a morrer de frio depois que eles resolveram se separar. Os que não morreram, porque muitos morreram depois que se separaram, voltaram a se aproximar pouco a pouco, com jeito, com cuidado, de tal forma que, unidos, cada qual conservava a certa distância do outro, mínima, mas o suficiente para conviver sem magoar, sem causar danos e dores uns aos outros. Assim, suportaram-se resistindo à longa era glacial e sobreviveram. Ou seja, os poucos que permaneceram vivos, eles voltaram a se aproximar, mas numa distância segura, sem que pudesse ferir ao outro, mas que pudesse fornecer calor para ajudar um ao outro para superar o intenso frio. E assim eles conseguiram sobreviver, mas só conseguiram sobreviver por causa de uma coisa chamada união. Por causa da união, eles viram que a única forma possível de sobreviver seria unindo-se forças um ao outro. Como se diz, a união faz a força, como diz o ditado. Então, se não tivesse união, eles teriam morrido. Então vamos ver aqui as questões agora, pessoal. O que elas nos dizem para que a gente possa interpretar. Vamos lá. Primeiro, a cidade é a opção que não está relacionada ao sentido moral da história. Então vocês vão caçar aquela alternativa que não tem nada a ver com esse texto, que ele fala de união, ele fala de respeito um com o outro, de solidariedade. Então a gente vai caçar uma alternativa que não fala nada, que não tem nada a ver com isso, que a gente acabou de citar. A união faz a força, ou seja, a soma da força de todos faz com que o grupo se sinta mais forte e mais resistente. O texto fala sobre isso. Sobre essa situação foi o que aconteceu. Se for, não é a alternativa certa, porque nós estamos procurando a errada.
Letra B, o respeito às diferenças, porque haviam diferenças, nem todo mundo é igual, né? Faz toda a diferença. Fala assim, respeito. O texto também fala em respeito, vocês lembram, né? O respeito às diferenças faz toda a diferença, porque as pessoas conseguem conviver de forma harmoniosa e empática, contribuindo assim para o bem-estar de todos. Quando as pessoas se respeitam, o grupo vai ou não funcionar, pessoal? Então, se vai funcionar, então não vai ser também essa alternativa. Por quê? Porque nós estamos procurando aqui aqui não tem a ver com o texto. O texto fala de união e respeito. Então não pode ser letra A e nem pode ser letra B. Letra C. O exercício da tolerância e o senso de cooperação de cada um contribuem para melhorar a qualidade de vida de todos. Então, a tolerância e a cooperação está no texto. O texto fala sobre isso, tolerância um com o outro, cooperação um com o outro. Sim, fala. E a gente está procurando exatamente a alternativa que não tem nada a ver com o sentido moral do texto. Então não pode ser a letra C também. Então só pode ser a letra D, mas vamos ver por que a letra D é errada, que é exatamente a que a gente está procurando marcar. Que a letra D fala assim: priorizar o benefício próprio em cada situação é fundamental para cooperar com a organização e a harmonia de qualquer espaço. Muito pelo contrário, quando a gente prioriza o benefício próprio e abre mão do conjunto do grupo, não vai haver harmonia. Quando se trata de grupo, a gente não deve priorizar o nosso próprio benefício. E quando a gente prioriza o nosso próprio benefício, não vai contribuir em nada para a harmonia daquele espaço, vai contribuir para ter mais briga. Então, por isso que a errada é a letra D. Então, quem marcou aí a letra D pensou correto, porque a letra D não tem nada a ver com a moral da história. Vamos à segunda. Que atitudes necessitamos para praticar para sobreviver de maneira justa com os direitos e deveres de cada um? Que atitudes, o que nós devemos fazer, o que é que o texto mostra para a gente, o que é que nós devemos fazer para que a gente viva num ambiente em que todos tenham seus deveres e seus direitos garantidos e de forma justa. Por exemplo, na letra A fala o seguinte: julgando-se dono da verdade em qualquer situação a fim de que a vontade própria prevaleça. Quando a gente fala de igualdade de direitos das pessoas em harmonia, quando a gente se julga o dono da verdade em qualquer situação, que a nossa vontade prevaleça, a gente vai estar contribuindo para garantir direitos e deveres de todos de forma justa? Eu acho que não. Então não é letra A também, porque a gente está querendo está perguntando que atitude necessitamos para praticar e sobreviver, que atitude necessitamos praticar para sobreviver de maneira justa com direitos e deveres que cada um tem. Então a letra A não pode ser, porque a letra A diz que a gente tem que se julgar melhor que os outros, dono da verdade em qualquer situação, a fim de que a nossa vontade prevaleça sobre tudo. Então não é a letra A. Letra B, aproveitando-se da boa vontade dos outros para tirar vantagens de cada situação, porque vivemos numa sociedade que prioriza o ter. Então, para sobreviver de maneira justa, garantindo os direitos e os deveres de cada um, nós devemos se aproveitar da boa vontade das pessoas? Não. Não. Isso daí não vai contribuir em nada para ter uma sociedade mais justa. Então também não é a letra B. A letra C diz assim: respeitando a pluralidade de opiniões, ou seja, a diversidade de opiniões das pessoas, as diferenças, o modo de ser de cada um, e entender que todos têm direitos e também deveres a cumprir. Só assim será construída uma sociedade mais justa e saudável. Exatamente a letra C. A letra C, ela fala exatamente tudo de atitude que nós devemos ter para que possamos construir uma sociedade mais justa e com mais igualdade de direitos e deveres para todos. Então, para essa questão, é exatamente a letra C. Vamos ver porque que a D está errada. A alternativa D diz assim: percebendo o outro como uma ameaça constante, pois afinal eu sou o cara, o resto não deve ser levado em conta.
porque o direito próprio é mais importante do que o dever a ser cumprido. Muito pelo contrário, está erradíssima a letra D. Quando a gente começa a ver o outro como uma ameaça, esse ambiente vai se tornar um ambiente de constante desrespeito, de constante violência. Esse medo, essa tensão que você tem quando você desconfia do outro não vai contribuir em nada para uma sociedade mais justa e igualitária. Então, para a segunda questão, a resposta certa vai ser a letra C. Então, voltando aqui, pessoal, nas questões de religião. Na primeira, o que é que vai ser? Aqui não vai ter nada a ver com o sentido moral da história. Na primeira vai ser a letra D, que é priorizar o benefício próprio em cada situação. É fundamental para colaborar e cooperar com a organização e a harmonia de qualquer espaço. Então essa aqui é a resposta certa da primeira, porque está pedindo aqui, não está relacionado ao sentido moral da história, então é a letra D. E aqui a resposta certa é a letra C, porque fala que atitude nós devemos tomar para ter uma sociedade mais justa, igualitária, respeitando a todos. Então é a letra C, porque fala respeitando a pluralidade de opiniões, diferenças, modo de ser de cada um, entender que todos têm direitos e deveres, também deveres a cumprir, só assim será construída uma sociedade mais justa e saudável. Pronto. Então, letra C para a segunda. Espero ter ajudado vocês com esses vídeos dessas questões de geografia e religião. E vou estar recebendo a foto da atividade de vocês feita para ver se vocês responderam corretamente. E também vou estar recebendo a atividade qualitativa que eu passei para vocês. Relembrem-se novamente de copiar o texto explicativo da atividade remota de geografia. Essa é a atividade qualitativa desse bloco. E estou recebendo as fotos para fazer a correção prévia. Pois desejo um bom final de semana para vocês. Que estejam na graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois até a próxima. Tchau.